Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho do livro Os Ungidos, escrito por Thomas Sowell. Eu já tenho um vídeo contando quem foi Thomas Sowell, onde eu resumo tanto a biografia dele como as principais ideias. Então, se você quiser aprender um pouco sobre este autor, eu recomendo que você veja este meu vídeo. Bom, o livro Os Ungidos é um dos livros mais importantes do Sowell. Sowell, que é um autor norte-americano, mas que suas obras são vendidas no mundo inteiro. O livro Os Ungidos, ele basicamente vai falar sobre um tipo de mentalidade, ou melhor, sobre como algumas pessoas se consideram seres iluminados, ungidos, e qual que é o padrão de pensamento neste grupo de pessoas. O Sowell, primeiramente, ele vai demonstrar qual é o padrão de pensamento dos ungidos, como que eles criam as crises, como eles falam, a gente tem uma crise em determinado local, e como eles propõem soluções para esta crise. E como eles se preocupam muito mais com as intenções do que com os resultados. Então, eles simplesmente pressupõem que o fim que eles estão buscando é nobre, e aí o meio que eles escolherem, ele vai estar certo a priori, mesmo que o resultado seja o oposto do que eles pretendiam, eles vão se preocupar bem mais com a intenção que eles tiveram. E se você criticar, ou vão falar que você é ignorante, ou que você é mau caráter, e assim por diante. Então, o Sowell ele vai primeiramente apresentar este padrão. No capítulo 3 do livro, o Sowell ele vai mostrar como alguns ungidos mentem com estatística para manipular a gente. Então ele vai mostrar como eles utilizam dados estatísticos para manipular as pessoas. Inclusive tem um livro que eu lembrei o quanto eu li o capítulo 3, que é o livro Como Mentir com Estatística, que é um livro que mostra como alguns estatísticos, ou melhor, como algumas pessoas utilizam a estatística para mentir para você. Então este livro é bem interessante para que você não seja enganado por pessoas que se aproveitam do fato da maioria das pessoas não entenderem de estatística para manipulá-las. Então este capítulo 3 me lembrou bastante este livro, que inclusive eu já tenho uma resenha aqui no canal. O Sowell também vai falar bastante sobre as evidências. Quem já conhece o autor sabe o quão importantes são as evidências para o Thomas Sowell. Então todo o livro dele vai ter uma quantidade incrível de evidências. Ele vai mostrar que muitos ungidos escolhem por ignorar as evidências, ou melhor, eles só consideram as evidências que estiverem de acordo com a visão prévia deles. Então, a realidade só importa quando convém. Então, isso é bem preocupante. O Sowell vai mostrar diversos exemplos nesse sentido. No capítulo 5, o autor ele vai trazer uma visão que é basicamente oposta à visão dos ungidos. Ele vai falar um pouquinho sobre a visão trágica de mundo que se contrapõe à visão dos ungidos. O quanto os ungidos eles acreditam que eles são seres iluminados e que as elites têm um grande conhecimento, que são seres moralmente superiores, os pensadores da visão trágica, eles acreditam que os seres humanos, inclusive eles mesmos, são imperfeitos, têm um conhecimento extremamente limitado, dependem de sistemas complexos para que a sociedade funcione adequadamente e assim por diante. Então ele vai trazer a visão trágica, que é, por exemplo, a visão de Edmund Burke, Hayek, Smith, e a visão de ungidos, como, por exemplo, é a visão do Stuart Mill. O Sowell ele traz exemplos de autores para os dois lados. Claro que esses autores não se consideravam, por exemplo, o Stuart Mill nunca falou que ele era um ungido, mas as ideias do Stuart Mill, na visão do Sowell, elas se encaixam muito mais na visão dos ungidos. E o Sowell ele vai trazer uma tabela onde ele vai colocar do lado a visão dos ungidos sobre justiça e do outro a visão trágica sobre justiça. Aí ele vai fazer a mesma coisa em relação ao conhecimento e assim por diante. Então o capítulo 5 basicamente é uma comparação da visão dos ungidos com a visão trágica. Ele até traz revoluções, por exemplo, a Revolução Francesa foi uma revolução com ideias muito mais próximas das
dos Ungidos, o quanto a Revolução Americana foi com ideias muito mais próximas à visão trágica de mundo. Outro ponto interessantíssimo é que o Sowell, apesar dele ter bastante rigor no sentido de trazer bastante dados e fundamentação teórica para o que ele diz, ele consegue escrever com uma linguagem acessível a diversos públicos. Então você não precisa ser um acadêmico para estar lendo este livro. Se você ler, por exemplo, o capítulo 1, você vai conseguir absorver boa parte das ideias que o autor está passando, mesmo que você não tenha um hábito de estudo tão grande. Isso é muito importante, algo que eu gosto bastante, inclusive algo que eu tento fazer aqui no canal, que é passar com uma linguagem simples as principais ideias. Então eu acho esse ponto muito positivo. Inclusive eu vou confessar aqui para vocês que antes de ler este livro, eu estava com um certo preconceito. Eu falei assim, este livro não vai ser tão legal. Sabe? E eu não sei por quê. Porque eu gosto muito do Thomas Sowell. Mas sabe quando você olha a capa de um livro e fala, será que esse livro é bom mesmo? Então eu estava com essa dúvida. Mas após a leitura, eu afirmo, ele realmente é um bom livro. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E ele superou as minhas expectativas. É claro que nem todo mundo vai gostar deste livro. E inclusive essa é uma pergunta que alguém pode fazer para quem que eu recomendo este livro. Eu acho que este livro ele é bem interessante, principalmente para quem se interessa por assuntos mais relacionados à ciência política, economia e assim por diante. Eu acho que se você curte esse tipo de assunto, este livro pode te interessar. O autor ele é um pensador considerado por muitos conservador, né? Então, se você tem uma visão mais conservadora, talvez você vá gostar mais deste livro do que alguém que tenha uma visão praticamente oposta a de um conservador. O livro, de forma geral, ele não é muito longo, ele tem um pouco mais de 300 páginas, mas apesar dele ter um pouco mais de 300 páginas, o que eu não considero muito, ele tem uma quantidade de informação muito grande. Então, se você ler este livro e conseguir absorver boa parte do conteúdo, você vai adquirir uma quantidade razoável de conhecimento. Então, o custo-benefício de ler este livro, pelo menos na minha opinião, é muito positivo. O livro está recomendado, está aprovado por mim, eu gostei bastante, claro que essa é só a minha opinião. Se você já leu este livro e você quiser deixar a sua análise nos comentários, ela é muito bem-vinda. Bom, esta foi a minha pequena análise do livro Os Ungidos de Thomas Sowell. Se você gostou do presente vídeo e gostaria de ajudar o meu projeto a continuar, eu peço que você considere compartilhar este vídeo com seus amigos e ou se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, além de ajudar este canal a continuar de pé. Bom, eu gostaria de agradecer de coração os membros do canal por tornarem este projeto possível e agradecer você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos.